do Espírito e hoje eu vou falar sobre macrothymia. E vou treinar a dizer isto em grego. Macrothymia. Quem é que sabe o que é macrothymia? Os alunos que estudaram grego lá atrás sabem o que é macrothymia. É longanimidade. Ou paciência. Paciência. Algumas versões falam de paciência. Macros significa a sua raiz. Macro, paciência, longa, distante, com uma paixão. Então, o fruto do Espírito temos estado a estudar, segundo a carta, porque é só uma, Gálatas capítulo 5, 22, 23, diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Noutra versão diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então não temos tanto focado os nossos olhos no amor, na alegria e na paz, porque penso que todos nós sabemos que isso é. O amor de Deus nos atrai, nos constrange, a alegria do Senhor a nossa força é, e quando nós estamos em paz com Deus, nós vivemos uma vida diferente. Então não temos tanto a abordar estes três primeiros aspectos do fruto do Espírito, porque é algo que Deus produz em nós, quando nós vimos a Jesus, aceitamos Jesus, mas temos estado mais a falar dos aspectos que têm a ver com o nosso comportamento. E longanimidade é uma virtude, tem a ver com uma paciência que vence. É possuir um ânimo longo, é não perder as estribeiras, não perder o controle diante das adversidades, diante das perseguições. Longanimidade é caminhar uma segunda milha, é reagir de uma forma sobrenatural, porque o Espírito produz em nós uma capacidade que o mundo não tem. Então há três aspectos externos do fruto do Espírito. Se amor, gozo e paz tem a ver com o aspecto interno, aquilo que Deus produz no nosso coração, na nossa alma, a longanimidade, a benignidade e a bondade têm a ver com o aspecto externo que nós devemos, portanto, agir com aqueles que estão de fora. Irmãos, vamos só recordar aquilo que temos falado nos últimos tempos. Dons é Deus quem dá. Fruto somos nós que produzimos. Dons é Deus quem dá. Fruto somos nós que produzimos. E os sinais da nossa fidelidade a Deus, os sinais da obra de Cristo em nós, os sinais de que somos o templo do Espírito Santo, deve ser refletido por estas ações externas. E hoje vamos falar sobre uma dessas ações. Nos últimos tempos, irmãos, lembram-se, falámos sobre fidelidade, na última quarta-feira ou sexta, depois falámos sobre mansidão, essa foi no domingo de manhã, e no domingo à tarde falámos sobre amabilidade ou benignidade, e hoje vamos falar sobre longanimidade. Então o fruto do Espírito também é relacional. Também é relacional. O Espírito Santo quer nos fazer pessoas diferentes, pessoas em que na nossa vida nós tomamos atitudes concretas como esta, de ser longânimo, uma tolerância que suporta injúrias, uma tolerância que vem de Deus, que aceita situações de irritação ou dor. É o oposto, a longanimidade é o oposto da impaciência. E a etimologia da palavra sugere firmeza da alma quando provocada à mudança. Então Deus é o nosso modelo. Temos o versículo só para lembrarmos quem é Deus. Salmo 103, 8 diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Os irmãos vão ver que todos os termos do fruto do Espírito é o Espírito quem produz em nós, para nós sermos semelhantes a Jesus que é Deus, para nós sermos semelhantes ao nosso Pai. Nunca seremos deuses, claro, mas podemos ser cristãos, que é pequenos cristos, é a etimologia da palavra, ou seja, gente que reflete Cristo na sua vida e gente que é inspirada pelo Papá Celestial, o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Pai poderoso, majestoso, grandioso. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm estas características. E o Salmo 103 diz, 103:8, misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Existe uma ligação entre longanimidade e o oposto da longanimidade, que é a ira. A palavra de Deus diz várias vezes que Deus é tardio em irar-se.
Salmos 86, verso 15, o salmista diz: mas ó, tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente ou longânimo, depende da tradução, paciente e grande em misericórdia e em verdade. E então nós devemos de entender isto, irmãos, que a ira é o contrário. Deus é tardio a irar-se. A ira é um estado emocional natural dos seres humanos. E é natural que nós nos iremos. A palavra do Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. Então significa que é natural nós nos irritarmos. O povo de Deus deve se irritar com a injustiça. O povo de Deus deve se irar com o pecado. O povo de Deus deve se irar com o trabalho de Satanás. Mas nunca dá lugar ao pecado, nem dá lugar ao diabo, nem dá lugar à ira da amargura que acaba por contaminar. Então a pecaminosidade faz com que a ira, que Deus também se ira, mas faz com que essa ira, uma arma destruidora de relacionamentos. Uma pessoa que está sempre irritada, ela destrói relacionamentos. Então temos que compreender a ira antes de falarmos da longanimidade. Primeiro, Efésios 4, verso 26 e 27, Paulo fala sobre a ira. Efésios 4, 26 e 27, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre a ira e diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 25, que é o contexto. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então parece que há aqui uma fronteira muito ténue, uma fronteira muito pequena entre a ira e o dar lugar ao diabo. Parece que existe ali uma fronteira muito curta entre nós nos irarmos e darmos lugar ao diabo. Então nós temos que saber gerir a ira. Por isso o conselho bíblico e do Espírito Santo através de Paulo é para nós não deixarmos que o sol se ponha sobre a nossa ira. É normal, irmãos, é normal. Há uns anos atrás eu vi um testemunho de uma mulher que ela foi visitar o Cairo e ao passar pelas lixeiras ela viu uma série de crianças chamados meninos do lixo, meninos que vivem nas lixeiras, crianças que vivem nas lixeiras, a apanhar lixo, a fazer reciclagem, a comer do lixo, a se alimentar do lixo, e ela irou-se no seu espírito, irou-se no sentido, como é que isto é possível? E essa ira deu lugar a ela começar a orar e a buscar de Deus um plano, um projeto missionário para resgatar aquelas crianças do lixo. Então a ira muitas vezes pode ser catalisada para o bem. Quando nós nos iramos ao vermos a obra do diabo. Há um momento, irmãos, que nós quando lemos lá em João 11, em que diz que Jesus chegou diante do sepulcro de Lázaro que estava morto há 4 dias e diz que ele se chorou. Mas a palavra de Deus diz lá que ele se perturbou muito. E o sentido que está ali diz que ele se irou no seu espírito. Ou seja, ele sentiu uma ira contra a morte. Deus não tinha planeado o ser humano para morrer, para estar destinado à morte, à separação eterna de Deus. E ao ver o trabalho da morte de um amigo próximo que era Lázaro, Jesus se perturbou muito no seu espírito e fez alguma coisa. Ele gritou, Lázaro, sai para fora, e ele ressuscitou. Então a ira no crente deve produzir em nós mudança. Iramos quando vemos pessoas a serem maltratadas, para nós irmos atrás de justiça. E grandes dos movimentos que existem em todo o mundo para combater a injustiça. Por exemplo, irarmos quando nós ouvimos aquelas histórias, eu não sei se os irmãos foram ver o filme, mas quando vimos crianças a ser traficadas para a escravatura sexual, nós temos que nos irar com essa situação, para provocar mudança, Mas a Bíblia diz, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Temos que chegar à noite e fazer do versículo do Salmo, em paz me deitarei e dormirei, porque Ele me faz habitar em segurança. Então nós temos que deixar que o Senhor catalise essa ira para transformação. Há ira santa e há ira pecaminosa, mas a fronteira é muito ténue. Por isso o 27 diz, não se ponha o sol sobre a ira, e o 27 diz, não deis lugar ao diabo. Então, cuidado com a ira, gerir a ira. Jesus também se irou. Outro episódio, os irmãos lembram-se? Quando ele foi ao templo, à casa do Pai,
E ele viu ali o pessoal a fazer negócio na casa de Deus, os cambistas a venderem animais, os cambistas não vendiam os animais, os cambistas trocavam as moedas, os outros a venderem animais, etc, etc. E ele se irritou ao ver a casa de santidade cheia de negócios, de soberba, de ganância, de todo tipo de pecado. Então ele pega num azorrague, ele pega não no chicote, mas num pecado de corda, e ele começa a derrubar as mesas e a expulsar aquela gente, e diz: a minha casa é casa de oração, não é casa de negócios. E Jesus não pecou. Amém? Jesus não, acreditamos, é a nossa doutrina. Jesus nunca pecou. Então significa que naquele momento de ira, de irritação, usando um português mais atual, naquele momento essa ira gerou o quê? Purificação, santificação, limpeza. Mas temos de ter cuidado para não dar lugar ao diabo. Depois há a ira pecaminosa. E a primeira que nós vemos, a primeira ira pecaminosa é quando Caim e Abel vão oferecer um sacrifício. Está lá em Gênesis capítulo 4, versos 5 e 8. E eles tinham sido ensinados pelos pais, Adão e Eva, que deviam de oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Caim foi oferecer do fruto da terra. Quando nós estávamos a fazer a classe para batismos, uma jovem disse assim: ele ofereceu aqueles legumes todos podres. Não, eu não acredito que ele ofereceu legumes podres. Ele simplesmente ofereceu legumes, ele ofereceu vegetais. Ele não estava a entender, ele não entendeu o sentido. E Abel ofereceu um cordeirinho, que era a figura de Jesus Cristo. Mais tarde seria imolado em nosso lugar. E diz que Deus se agradou de Abel. Então diz que se acendeu a ira de Caim. Em vez de ele dizer assim: eu vou mudar, vou fazer como Abel faz, eu vou fazer como Deus está a dizer que é correto. Não, ele dá lugar à ira e ele acaba por assassinar, no primeiro assassinato escrito na história da humanidade. Caim mata Abel. Então há a ira pecaminosa. E quando a ira é pecaminosa traz consequências. E a primeira consequência é a destruição da saúde física e mental. Qualquer pessoa que alimenta no seu íntimo ressentimento, amargura, irou-se e deixou que essa ira se transformasse em amargura. Então uma série de disfunções psicológicas como depressão, colite, sangramento, ataques de ansiedade, baixa resistência às constipações, deficiência respiratória e cardíaca, significa que há alguma coisa que está acumulada dentro de si. Essa amargura, essa ira transformou-se em amargura. E pesquisas revelam mesmo que muito parte de tipos de cancro derivam de megadoses de stresses que são provocados por ira guardada, irritação guardada. A pessoa que não conseguiu deitar para fora, não conseguiu, portanto, liberar-se dessa ira, não é? Hebreus 12:15, conselho da parte de Deus. O seu irmão está a viver um momento de ira, de amargura no seu coração por alguma situação feita contra si. Talvez nesta noite podemos falar pelo Espírito Santo, talvez um relacionamento que azedou, e você ficou irado com essa pessoa e deixou que essa ira se transformasse em ódio e esse ódio se transformasse em amargura. A palavra de Deus diz assim: tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. O que é privar da graça de Deus? É nós fazermos uma barreira para que a graça de Deus não flua na nossa vida. E é pela graça que nós temos tudo o que nós precisamos. A graça de Deus é só o que nós precisamos. Por isso vamos começar em outubro o curso Graça. Mas aqui diz: tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos que estão à vossa volta se vão contaminar. Então irai-vos, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes da noite, se nós viemos irritados do trabalho, irmão, antes até de entrar em casa, para não descarregarmos na nossa família, antes até de entrarmos em casa, vamos aos pés do Senhor. Diz: Senhor, traz paz ao meu coração, Senhor. Eu sei que aquela pessoa tira-me do sério. Eu sei, Senhor, Pai, que aquele meu patrão ou colega realmente está só a irritar-se, está só a implicar comigo. Senhor, traz paz. Eu não quero descarregar isso no meu cônjuge, nos meus filhos, nas pessoas que estão ao meu lado. E quando nós oramos ao Senhor, a paz, que é também fruto do Espírito, enche o nosso coração, para que nós não deixemos que aquela raiz de amargura perturbe toda a gente que está à nossa volta. Então, destruição de saúde física e mental, consequência da ira, mas também destruição de saúde espiritual. Irar contra o próximo leva-nos a uma escuridão. Nós tornamos incapazes de reconhecer o dano que causamos a pessoas. Às vezes nós aconselhamos casais
Muitos cônjuges nunca entenderam que a irritação ao longo dos anos, a amargura ao longo dos anos, eles não entendem que as suas palavras, as suas ações, não veem os seus pontos cegos. Eu há um tempo atrás ouvi uma palestra sobre pontos cegos e a partir daí tenho pedido às pessoas que estão à minha volta que me digam se eu faço algum erro, se eu digam-me logo, digam-me, eu quero ser ensinável, eu quero ser corrigido, mas às vezes há pontos cegos que os outros veem acerca de nós, mas nós não conseguimos ver. E esses outros veem acerca de nós, nem sabemos e nem temos a intenção, mas estamos a magoar as pessoas. E essa mágoa contínua, esta irritação contínua, vai gerar com que se gere silêncio, separação e muito mal, principalmente quando estamos a falar no casamento ou no relacionamento de intimidade. Então nós colocamos um véu diante do nosso relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz: maridos, coabitai com inteligência com as vossas esposas, para que não sejam impedidas as vossas orações. E isto é também aplicado às mulheres. Mulheres, coabitai, eu estou aqui a parafrasear o versículo, mas colocá-lo também no feminino, porque o princípio é o mesmo. Coabitai com inteligência com os vossos cônjuges, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se o seu irmão não está bem com a pessoa que Deus lhe deu, você nunca consegue estar mesmo bem com Deus. Então você precisa de trabalhar isso, para que a sua saúde espiritual não entre de facto em decadência. Então deixar de ler a palavra, deixar de orar, perder o desejo de amar, de experimentar o seu gozo, a alegria, o contentamento que só Ele pode dar, são os primeiros sintomas de um coração ressentido. Se você tem deixado de ler a palavra, se você deixou de orar, se você perdeu aquele desejo de amar, se você perdeu a alegria e o gozo, o contentamento que vem de Deus, então significa que o seu coração tem ressentimento. Faça uma sondagem, faça como o salmista que diz: sonda-me, ó Deus, escruta-me, vê claramente, vê se há algum caminho, sonda o meu coração e vê se há alguma coisa errada. Então muitos filhos de Deus não experimentam paz completa interior, porque guardam ira por resolver. Mas vamos então agora falar do contrário, que é longanimidade. Já me esqueci como é que se diz em grego, vou ter que ir aqui às cábulas. Macrothimia. Então vamos falar da longanimidade. Quem é o longânimo? O longânimo, segundo o dicionário, agora aqui este português do Brasil, pessoa de pavio longo, pessoa que não explode com facilidade, que sabe esperar o momento certo para falar ou agir, sem reagir ou sem explodir em ira quando é provocado. Vamos ler outra vez. O longânimo é uma pessoa que sabe esperar o momento certo para falar e agir, sem reagir ou explodir quando é provocado. Os irmãos já me ouviram dizer muito que as nossas reações mostram o que está dentro de nós. Não são as nossas ações pensadas, são as nossas reações espontâneas. As nossas reações revelam verdadeiramente o que está dentro de nós. Mas o Senhor Espírito Santo quer provocar em nós o fruto do Espírito, que é também manifesto na longanimidade ou na paciência. Deus é o grande padrão da longanimidade. Deus é longânimo. 1 Pedro 3,20 diz: toda a criação, noutro tempo foram rebeldes, mas quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto ele preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então o que é que Pedro está a dizer? Está a dizer que Deus permitiu que ele construísse aquela arca durante décadas. Os irmãos pensam que aquela arca não foi construída nem no ano, nem em 12, nem em 20, nem em 40, mas foram 120, se não estou em erro, anos em que foi construída aquela arca. Então ele teve, quando as pessoas começaram a ver, primeiro viram só ele a cortar as árvores, a preparar a madeira, não é? Hoje existe nos Estados Unidos um parque da arca, no tamanho real, que é uma coisa lindíssima, só vi por fotografia, não tive a oportunidade de visitar, mas existe um parque temático que é a arca, que aquilo é enorme, é uma coisa enorme. E demorou décadas, mais de um século a construir. Na altura os homens viviam, como sabem, muito tempo. Durante todo esse tempo, Moisés pregou o arrependimento. Porque Deus é longânimo. Havia lugar na arca para muita gente, mas apenas 8 almas se salvaram. Deus é longânimo. Deus é assim. Então é natural que o Espírito Santo, que também é Deus, possa produzir em nós esse fruto que é a longanimidade. Um dos aspectos do fruto do Espírito. Paulo menciona a longanimidade nos seus escritos. Ele fala muito sobre isso. Paciência, na versão NVI,
Noutras versões, em vez de longanimidade, fala de paciência, paciência duradoura, um dos aspectos do fruto do Espírito. E Paulo fala sobre isso, expondo a verdadeira virtude do longânimo. Essa virtude do longânimo não tem origem na sua própria natureza, mas é produzida pelo Espírito, que o capacita a ter uma vida que agrada a Deus, refletindo o coração de Jesus. Porque o caráter de Cristo, irmãos, era quando foi injuriado, não injuriou. Quando foi cuspido na cara, ele não ripostou. Ele foi alguém que nos ensina, olha, se te baterem numa face, dá outra. Se te roubarem uma túnica, dá também a capa. Ele fala sobre ser longânimo. Falámos sobre mansidão no domingo. Mas longanimidade é esta paciência, esta virtude essencial que nós temos que procurar que o Espírito Santo possa produzir em nós. Alguns temperamentos são contrários à longanimidade, não é? Os coléricos são temperamentos contrários à longanimidade. São pessoas que reagem, que explodem, pessoas que realmente são tão prontos a responder, a reagir. Mas o Espírito Santo quer produzir em nós. Nós temos aqui vários versículos. O aspecto do fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, é muito importante e está em vários versículos. Vamos ver primeiro em 2 Coríntios 6:6, no que tem a ver com a nossa comunhão entre irmãos. Irmãos, nós somos, graças a Deus, uma igreja intercultural. Mas nós temos aqui uma mistura de culturas. Nós temos os originais que vieram de países como Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, e vieram com a cultura de lá. Depois temos a segunda geração, que já é uma mistura de gente que veio de lá, mas já está cá e já tem uma mistura de cultura. Depois temos os portugueses, temos os brasileiros, temos alguns romenos, alguns búlgaros, várias culturas diferentes que estão aqui no meio, estão aqui. Como é que nós vamos nos relacionar com culturas diferentes, se não for através do filtro da palavra e o Espírito Santo produzindo em nós este fruto do Espírito, que é a longanimidade? 2 Coríntios 6:6 diz assim: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então, comunhão entre os irmãos deve ser manifesto numa pureza. Não pensamos mal, irmão, não temos pensamentos erróneos, não damos lugar à lascívia, não damos lugar à tentação do olho, à pureza na nossa maneira de falar, de agir e de olhar, no conhecimento, como agir, mas na longanimidade, que é a paciência, que não se esgota facilmente, mas também no Espírito Santo, no amor não fingido. Depois há um pedido. Eu ainda tenho a minha Bíblia aberta em Efésios 4. E quando nós vamos a Efésios 4, Paulo está a falar esta igreja de Éfeso. Ele está a pedir que eles possam verdadeiramente ser unidos. E então ele dá-nos aqui algumas chaves para nós conseguirmos manter este vínculo da paz, a unidade do Espírito, que está nestes primeiros versículos. E diz assim, Efésios 4, vamos começar no versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Qual é essa vocação? Como devemos proceder nessa vocação? Verso 2. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, é uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas veja então aqui, como é que nós vamos conseguir andar com esta vocação? Os irmãos vão ver na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, os irmãos veem lá as características da igreja, diz que o povo os tinha em alta estima. Porquê? Porque eles cuidavam dos órfãos, das viúvas, não havia segurança social na altura. A igreja começou a tomar cuidado dos desfavorecidos, porque eles se amavam uns aos outros, e os relacionamentos de pureza que eles tinham inspiravam o próprio povo, até alguns sacerdotes que quiseram mudar e obedeceram à fé, porque viam na igreja um modo de vida assim. Humildade, considerar os outros superiores a nós mesmos. Irmãos, nós somos diferentes. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua capacidade diferente. Não é por causa do seu curso, mas nós precisamos uns dos outros. Com humildade, mansidão e depois longanimidade.
suportando-vos uns aos outros em amor. E esta longanimidade ou paciência está interligada com nós conseguimos suportar uns aos outros em amor. Depois diz procurando, ou seja, tem que haver um esforço, tem que haver um empenho procurar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Louvado seja o Senhor. Mas nós temos mais versículos, Colossenses, logo a seguir nós temos Filipenses e de seguida Colossenses, e chegamos a Colossenses capítulo 3. Estes são os conselhos, irmãos, nós queremos ser a igreja de Jesus Cristo fiel à palavra, fundada na palavra, deixando que o Espírito Santo transforme a nossa maneira de ser para sermos semelhante a Cristo e verdadeiros cristãos. Colossenses capítulo 3, verso 14, diz assim, revesti-vos, ou seja, temos que tomar uma veste nova, porque não há grego nem judeu, está no versículo anterior, não há, na altura havia escravatura, não há servo nem livre, aqui não há bárbaro nem cita, Cristo é tudo, ou seja, há uma unidade de povos diferentes, com educações diferentes, com línguas diferentes, com estratos sociais, alguns nem livres eram escravos, mas ele diz em Cristo nós somos um. Então ele diz assim, revesti-vos pois, Colossenses 3,12, revesti-vos pois como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, e depois lá vem a longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos do amor, da caridade, que é o vínculo da perfeição, e depois chega a paz do Senhor à nossa vida. Irmãos, isto é que nós temos que procurar. Temos que ser intencionais. Revestir-me, Senhor. Quando é que nós vamos buscar estas capacidades, se não for aos pés do Senhor, aos pés do Senhor? Senhor, reveste-me, Senhor. Eu sei que não sou mais pecador. A Tua palavra diz que eu sou santo. A Tua palavra diz que eu sou amado. Eu não sou mais estrangeiro. Eu não sou mais odiado. Eu não sou mais abandonado. Porque mesmo que o teu pai e a tua mãe te tenham abandonado, o teu Deus não te deixa, não te desampara. Tu és filho de Deus todo celestial. Tu és um príncipe, uma princesa. Tu és irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então lembra-te quem somos, santos e amados. Então temos que revestir vestes que convêm e que refletem quem o nosso Pai é. Entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia. É muito interessante, irmãos. Porque eu, quando estou nervoso, fico aqui com um nó aqui em cima. Começa tudo a tremer aqui. Depois vai para baixo e para cima, não é? E depois aquilo é um desarranjo completo. Eu fico, é no meu estômago, não é? Durante muito tempo sofri muito de azia e de várias situações. Estou primeiro o esomeprazol, é? Que eles dizem, para não ter isso, os refluxos, mas era tudo por causa do sistema nervoso. Não vai para fora, mas está dentro. É interessante quando o versículo diz, revestivos de entranhas de misericórdia. É interessante, não é? Entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia, de benignidade, ou seja, aquilo que é o centro das nossas emoções, devem ser afinadas pela misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Quantas vezes, Senhor, perdoarei? 70 vezes 7. Eu já vou em 385, falta só 105 para acabar o prazo. Não! Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Então Paulo fala sobre isto, irmãos, numa igreja que tinha uma mistura de gente que era escravos, gente que eram da circuncisão, ou seja, que eram judeus, gente que eram incircuncisos, gente que eram bárbaros lá do norte da Europa, gente que eram do sul, gente que eram da Ásia, gente que era da Ásia, gente que era servo, que era escravo, gente que era livre, mas Cristo agora unia esse povo todo. Então eles tinham que ter este fruto do Espírito para conseguirem conviver. E nós temos que ser uma luz nesta cidade, o sal que preserva nesta corrupção, de maneira diferente, cuidando uns dos outros, amando-nos uns aos outros. Amém? 1 Tessalonicenses, e quando alguns se portam mal? É logo a seguir. Tessalonicenses é logo a seguir. Capítulo 5, verso 14. Rogo-vos também, sempre estes são os pedidos, sabem que rogo é um pedido com coração, é um pedido com intensidade. Rogamo-vos também, irmãos,
que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. E esta palavra aqui, pacientes, podia ser também longânimos. Sejais pacientes, sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. E depois vem a alegria, a oração, etc, etc. Então aqui está, no trato que nós temos uns com os outros. Às vezes temos que demonstrar aqueles que estão a sair da ordem. Às vezes temos que levantar e consolar os que estão desanimados. Às vezes temos que sustentar os fracos com a nossa oração. Mais uma vez caíram. Houve algumas pessoas que testaram a minha longanimidade. Primeiro foi os meus filhos, não é? É normal, quando eles são crianças, testam a nossa longanimidade, principalmente quando entram na adolescência, fazem um teste à nossa longanimidade. A adolescência é teste à longanimidade. Mas houve uma pessoa que nós ajudámos que testou a minha longanimidade. Estava no início do ministério, vivia numa aldeia, numa vila pequenininha, e havia lá dois jovens toxicodependentes. E claro, nós, com aquela paixão por resgatar os marginalizados, começámos logo e chegámos. E até sabemos que ele já tinha feito um primeiro programa do Desafio Jovem. Alguém que tinha algum conhecimento. Lá fomos nós outra vez com ele para as consultas de Lisboa. Estamos a falar de 200 e tal quilómetros de Lisboa. Vínhamos para cima, íamos para baixo. E numa das vezes, ele vinha para entrar no programa, não sei se foi a segunda, se foi a terceira vez. E ele para ali, na zona onde ele vivia, que não vou citar, para não identificarem quem é a pessoa, aqui na Grande Lisboa, e ele desaparece. E eu fiquei completamente desorientado, porque tínhamos tudo marcado para a entrada dele no centro de recuperação. Ele desapareceu. E eu esperei, orei, esperei. Digo, bom, vou-me embora. O Espírito Santo espera mais um pouco. E eu estava tão irritado com aquilo. Como é que é possível? Como é que ele foi-me fazer... Eu venho de propósito, eu ando com ele para trás e para a frente. E esperei. Quando ele apareceu completamente pedrado. Peguei nele e disse, como é que tu fizeste isso? Mas ele já estava todo passado dos carretos, não é? Tinha tomado uma grande dose, a mãe tinha-lhe dado um dinheirinho, ele tinha que gastar aquilo antes de entrar. Ele disse, pastor, foi para a despedida, você sabe e tal. A de grande despedida, não é? Ele veio para o centro. Passados uns dias ele já fugiu do centro. Lá estávamos nós outra vez atrás dele. E ele testou-nos tanto, mas testou-nos tanto. Tanto. Mas nós temos que pedir ao Espírito Santo que produza esta longanimidade. Paulo fala sobre isso quando fala ao jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 10. Paulo, o homem que arrastava homens e mulheres para a prisão, ele diz assim, é logo a seguir a Tessalonicenses, 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, ele diz assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, a minha caridade, a minha paciência, perseguições e aflições, e depois começa a falar, porque a longanimidade também está interligada com a capacidade de sofrer, a capacidade de aguentar o sofrimento. Mas aqui Paulo está a dizer, tu tens seguido, olha para mim, vê a doutrina expressa, não nas cartas apenas que eu envio que tu és portador, mas vê a doutrina expressa na minha vida. Não há nada pior que um crente com mau testemunho. Não há nada melhor que um crente com bom testemunho. Um crente com bom testemunho é a carta aberta de Deus à humanidade. Às vezes nós somos perseguidos na escola por causa da nossa fé. Somos perseguidos no trabalho por causa da nossa fé. Somos colocados de lado. Eu já contei aqui, os irmãos já sabem, que a minha alcunha na escola era o padre. Eu era o padre. Eu não me misturava com aquele pessoal. Ficava lá sentado num canto. E as miúdas, quando acabava o relacionamento, vinham falar comigo. Eles diziam, vai lá confessar ao padre. Eu vinham, contavam a história, as dores que eles fizeram. Eu, com muita paciência, ouvia. Depois dava um conselho. E tinha grandes amigas. Tinha poucos amigos, mas muitas amigas. Mas não eram dessas amigas como estão aí a pensar, não. Porque graças a Deus eu era casto e era fiel ao Senhor nessa altura. Noutra altura depois é outra história, mas durante a adolescência, graças a Deus,
meus 17, 18, foi alturas em que eu estava mesmo comprometido com Deus e com a sua palavra. É incrível como é que mais tarde com juízo é que eu perdi essa capacidade que o Senhor nos tinha dado. Longanimidade. E eles às vezes não queriam porque não alinhavam em cenas que não convinha. Não alinhava em cenas que não convinha a um santo, a um filho de Deus. Mas estava disponível para ouvir, disponível para estar lá. Às vezes gozado, às vezes, mas sempre pronto. Irmãos, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, irmãos. E Paulo está a dizer a Timóteo, olha, segue o meu modo de viver, de intenção, de fé, de longanimidade, caridade e paciência. Paulo então realça também que ele foi. Porquê? Porque ele tinha, nós temos que ir a 1 Timóteo, porque ele cita aquilo que aconteceu na vida dele. Timóteo capítulo 1, verso 16, ele diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam crer nele, para a vida eterna. Já estão a ver? Ele sentia-se, ele agora era longânimo, porque ele sentiu a longanimidade de Jesus. Ele perseguiu os discípulos de Jesus. Ele estava lá quando apedrejaram Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado até à morte. As vestes daqueles que pegaram nas pedras foram depositadas aos pés do jovem Saulo. O jovem Saulo vai pedir cartas aos príncipes, às autoridades da religião, para fazer uma purga e acabar com todos os discípulos de Jesus Cristo. E arrasta homens e mulheres para a prisão. E ia com um grande gangue, não é? Como que uma milícia atrás de todos os que eram cristãos. Os cristãos fugiam quando ouviam o nome de Saulo. Saulo, vem aí! E eles fugiam. Mas ele diz, eu alcancei a misericórdia, porque eu era o principal dos perseguidores, eu era o principal dos miseráveis, mas Jesus Cristo mostrou em mim a sua longanimidade. Para exemplo daqueles que viriam depois, Jesus fez questão de ir buscar o principal perseguidor e dizer, agora já não és mais perseguidor, agora tu vais ser o pregador. Louvado seja o Senhor. Talvez nós às vezes nos esquecemos de como Deus tem sido longânimo para conosco. Então, como Cristo nos perdoou, como Cristo mostrou a sua longanimidade, nós temos também que manifestar também. Mas a longanimidade também está ligada, eu vou terminar com este tema, em Tiago capítulo 5, verso 10, também está ligada na capacidade de sofrer. Irmãos, há muitos irmãos nossos em países do norte de África, na Ásia, na Índia, algumas zonas em que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. E Tiago, capítulo 5, verso 10, ele vem falar daqueles, e ele fala sobre esta paciência, Vamos ler desde o verso 7, diz assim, porque esta é também uma paciência, uma longanimidade que nós precisamos desenvolver. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador que espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que sejais condenados, o juiz está à porta. Mas, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e de paciência, e que esta paciência é a longanimidade. Tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram no nome de Jesus, e eis que os temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Ele podia ter desistido quando a sua mulher diz, homem, já chega. Já chega, homem, já chega. Já chega, estás aí cheio de chagas, já perdeste os filhos, já perdeste as propriedades, já perdeste os animais, já perdeste o dinheiro, já perdeste, só tens a tua fé, tu só tens a tua fé. Homem, abandona a fé, nega o teu Deus e mata-te. Ele diz, olha, como fala uma louca, falas tu. Eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o seu santo nome. E porque ele teve esta paciência para aguentar o sofrimento, no momento em que ele devia irar-se contra os seus amigos que estavam a dizer, tu foste pecador, por isso é que isto aconteceu, tu fizeste mal, por isso é que isto aconteceu, houve uma palavra que tu disseste, há uma coisa que tu fizeste errado, por isso é que isto está a acontecer.
E ele disse: Senhor, abençoa estes meus amigos que falam mal de mim. E diz, quando ele estava a orar para que Deus abençoasse os seus amigos, Deus virou o cativeiro e de repente ele recebe tudo em dobro, porque ele foi provado, mas foi longânimo. Por isso, irmão, não importa qual é o tamanho da tua provação, importa a tua capacidade de aguentar e ficar firme no Senhor e esperar que Deus vai trazer resposta, porque Ele é Deus de respostas. O nosso Redentor vive, Ele se vai levantar, Ele vai sarar, Ele vai resolver, Ele vai operar. Então, para nós cristãos, é importante entendermos que a longanimidade, para além de ser uma das qualidades de Deus, uma qualidade de Jesus, é também as virtudes daqueles que foram regenerados. Então, o Senhor dá-nos este aspecto do Espírito. Santo Espírito produz em mim longanimidade. Os irmãos sabem o que é que produz a longanimidade? Que, noutras palavras, é paciência. É a tribulação. A tribulação produz a paciência. Quando algum irmão às vezes diz: oh, pastor, ora para mim para que me dê paciência. Senhor, traz tribulação à vida do teu filho. Ah, não, isso não. Estou a brincar. Mas de facto a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Quanto mais atribulados fomos e somos, mais longânimos nós nos tornamos. Quando estávamos no início da nossa vida, nós acreditávamos que não podíamos sofrer. Eu era daqueles que dizia: eu repreendo isso em nome de Jesus, uma dor de cabeça, uma dor de dentes, repreendia tudo. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu não aceito isso. A minha mulher, quando eu casei, a volta e meia está-se a lembrar, dizia: eu não aceito isso em nome de Jesus, eu não aceito, porque eu tinha 20 e tal anos. Agora com 50 e tal, a gente percebe que há coisas que são naturais. E só temos é que aceitar e dizer: Senhor, eis aqui a tenda a desfazer-se, mas a minha alma e o meu espírito está pronto para se encontrar contigo. Claro que podemos dizer: não aceito, se vemos que é um ataque do maligno. Sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo e ele foge de nós. Mas a longanimidade. Provérbios 14, 29, 2 conselhos. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Sabedoria, não é? Sabedoria de Salomão. Provérbios 25, 15. A longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga os ossos. Então a longanimidade, irmãos, é algo que nós podemos conquistar muita gente pela nossa forma de ter paciência e esperar. Eu não sei como é que o irmão entrou aqui nesta tarde ou nesta noite, mas eu sei como pode sair. Tu podes sair dizendo: Santo Espírito, produz em mim este aspecto da longanimidade. Ajuda-me a ser paciente, como o Tiago diz na sua carta. Como o lavrador tem que esperar que venha a chuva. Ele lançou a semente e tem que esperar que venha a chuva. E às vezes a chuva tarda a vir. Mas quando vem a temporã, na altura própria, e a serôdia no final para engordar o fruto, depois ele vai colher. Esperei com paciência no Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Deus escuta o teu clamor, Deus escuta a tua oração. Espera com paciência. Deixa que a longanimidade seja refletida no teu modus vivendi, no teu modus de vida, e deixa que o Espírito Santo possa produzir este aspecto do fruto, que é a paciência ou a longanimidade. Vou buscar aqui outra vez a palavra grega para ver se a gente fixa. Eu tive que ler. Aqui a irmã já sabe ler, porque ela é muito... A irmã Felicidade tem uma graça para as línguas, não é? Macrothemia. É com U, mas o U em grego lê-se sempre como I. Macrothemia. Então, paciência ou fortaleza. Vamos ficar em pé, vamos pedir isso ao Senhor agora em oração. Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja santificado nos nossos lábios, no nosso meio, no meio da tua igreja. Que o teu nome seja santificado, Senhor, ó Pai, no nosso comportamento, no nosso procedimento, nas nossas ações e nas nossas reações. Que o teu nome seja santificado, Senhor, quando vivemos no meio de gente impaciente, mas nós conseguimos demonstrar esta paciência, esta longanimidade que é produzida pelo teu Espírito em nós. Senhor, ó Pai, nós te pedimos nesta noite que o teu Espírito Santo possa produzir este aspecto do fruto, que, Senhor, às vezes depende do nosso temperamento, é o mais difícil de produzir. Somos prontos a irar, somos prontos a nos irritar, somos prontos a nos revoltar, mas que seremos também prontos, Senhor, a esperar, a aguardar, porque Tu és o justo
juiz, Tu és aquele que está acima de todas as coisas. Nem um só cabelo da nossa cabeça cai sem o Teu conhecimento. E Tu sabes todas as coisas. Ajuda-nos a esperar com paciência em Ti. Assim como os olhos das servas olhavam para as mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estão colocados em Ti. E quando vemos só montanhas, lembramos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mesmo que os montes estejam longe, mas o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu oro agora no nome de Jesus, que o Teu Espírito possa produzir em cada um de nós este aspecto do fruto que é a longanimidade. E que sejamos, Senhor, pacientes uns com os outros, suportando-nos uns aos outros em amor. Faz-nos um, Senhor, apesar de sermos uma igreja intercultural, multicultural, mas faz-nos um, Senhor, com o mesmo coração, com o mesmo espírito, buscando a Tua vontade na nossa vida, no nosso viver. Nós oramos, Senhor, pelos irmãos que estão à espera de respostas e que vieram à Tua casa, Senhor, nesta quarta-feira, buscando, Senhor, uma resposta do céu. E Tu lhe dizes: sê paciente, espera com paciência, não desesperes, espera, não desesperes, espera, não desesperes, espera, aguarda. O Senhor está a se levantar, Ele se vai levantar, não que Ele esteja cansado ou que esteja sentado, mas Ele se levanta do trono para estender a sua mão na tua direção. Oramos no nome de Jesus Cristo, Senhor, que esta espera que nos faz tornar mais longânimos produza este fruto em nós. Oramos em particular para aqueles que estão a ter combates, começando dentro da sua própria casa, Senhor. Tu possas trazer, Senhor, paz e entendimento. Nós possamos ser aquelas pessoas longânimas, que refletam Jesus Cristo, que refletem este ensino da palavra, este aspecto do fruto, para que, Senhor, oh Pai, o Teu nome seja glorificado através do nosso viver. Nós consagramos a Ti as nossas vidas e Te pedimos, Senhor, produz em nós o fruto do Espírito, produz em nós o amor, a alegria, Senhor. Produz em nós, Senhor, ó Pai, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Produz em nós o domínio próprio, produz em nós o Teu fruto. Queremos ser, Senhor, árvores plantadas junto a ribeiros de água. Parece que estamos no deserto, mas a Tua água vai fluir no nome de Jesus. Oramos que a água flui e produz a vida, fruto, para que Tu possas passear e recolher da nossa vida o verdadeiro louvor que é este fruto do Espírito em nós. Assim nós oramos no nome de Jesus.